O Cicatec iniciou uma trajetória trazendo o Cicateca Drops, que são as resenhas de livros, e o Cicateca Conteudista, como eu já comentei com vocês nas outras semanas. Hoje é dia de Cicateca Conteudista e a gente vai falar de um período importante da história do design no Brasil. Nós temos falado pra caramba do construtivismo, falamos da Rússia, falamos demasiadamente da Alemanha e vamos voltar, obviamente, com as conexões com essas paragens. Mas, nesse momento, é importante falar do foco no Brasil. O design no Brasil, ele começa muito anterior do que se fala a palavra design, do que se intitula design no Brasil. Para esse período, eu recomendo o livro Design Brasileiro Antes do Design, do Rafael Cardoso. Esse livro, ele vai voltar, né? Tanto é que o título dele, né, é o Design Brasileiro Antes do Design. Então, antes da ideia, né, de design, o termo design entrar no Brasil, já havia uma série de condições relacionadas com o design. Então, a gente está falando de imprensa, a gente está falando de o design de livros, a gente está falando das capas do Santa Rosa, que eu vou mostrar o livro para vocês. Estamos falando dos baralhos da Copag entre 1920 e 60. Então, esse livro vai abordar questões que estão dentro do universo do design, mas o termo design ainda não era um termo utilizado no Brasil. Então, esse livro também faz parte desse universo, desse período. Tá? Então, a gente está falando antes da era Juscelino, dos 50 anos em 5. Onde nós percebemos, nesse período histórico, que existe uma velocidade, a ideia de uma velocidade em termos de industrialização dentro do país. A gente já viu isso, né, relacionado nos outros países, nessa corrida pela mecanização e pela industrialização. Mas o perfil do Juscelino era acompanhar, na medida do possível, o que acontecia em termos de industrialização lá fora. É com isso que aparece o Instituto de Arte Contemporânea, em 1950, no prédio do MASP, na 7 de abril. A gente já tinha a questão do Assis Chateaubriand, que todo mundo sabia, né, e sabe até hoje, quem estuda esse período, o quanto foi chantagista em trazer uma série de obras para o MASP, né? Então, viver dentro da elite, ele sabia muito bem se articular para trazer essas obras para o MASP, e apesar de ter um perfil fascista antes de chegar no Brasil, casado com uma comunista, Pietro Maria Bardi atua no MASP com Lina Bobardi com essa ideia de não só trazer a questão cosmopolita dessa elite, né, e tirar tudo que era intitulado defasado em termos de comunicação e estilo no Brasil. Então, a gente está falando aí de 1950, MASP 7 de abril, prédio do Diários Associados e, arquitetonicamente, a gente está falando de Jacques Piron. Esse programa que a gente está fazendo, o Cicatec, ele vai ter 3 programas de duração, porque, na realidade, a gente vai falar de muitos assuntos que estão entre o eixo Rio-São Paulo nesse período. Hoje a gente vai falar de IAC, que é o Instituto de Arte Contemporânea, que é um dos assuntos para o qual eu sempre retorno desde a universidade. Eu li pela primeira vez o livro da Lucine Maia, que está sendo comprado no momento, porque eu sempre tive ele em memória, utilizei bastante em biblioteca para minha iniciação científica, que foi sobre o design nas aberturas cinematográficas, mas nunca tive ele em casa. Então, a gente tem design das origens do Brasil. Então, é bem interessante o livro, fininho, gostoso de ler, uma linguagem jornalística. Hoje ela está presente na Universidade de Lisboa e eu tenho a vontade muito grande de fazer o meu mestrado com ela, o meu doutorado com ela. O outro livro que eu indico veementemente, e é de uma pessoa que eu admiro muito, e tenho algum contato pelas redes sociais, é a Etel Leon, com o livro IAC, Primeira Escola de Design no Brasil, tá? Também todos comprados à Amazon, e encontrados por preço realmente módico em relação à sua
a sua vantagem em termos de literatura. E já daqui a pouco eu mostro outros títulos para vocês que também são de muita importância para esse período. 1950, então, inicia o IAC diante de uma proposta bem interessante do Pietro Maria Bardi. A ideia de que ele já negociava, né, palestras e entre outras situações, trazendo para o museu, ele pensa em fazer essa escola para melhorar a condição tanto do comércio quanto dos lares das pessoas. Então, a gente está falando, inclusive, do lançamento da revista Habitat, né, que uma série de artigos que critica o estilo de vida brasileiro e a falta de apuro visual que o brasileiro tinha nesse momento. Então, o brasileiro é cosmopolita, como fala bastante o Alexandre Warner, num papo que eu tive com ele longuíssimo, ele comentou a respeito disso, que a formação dele não tinha como ter características muito brasileiras, como teve a do Aloysio Magalhães, que tinha muito colorido na sua obra, né? Mas ele não tinha tanto porque a formação dele tinha muito a ver com essa situação cosmopolita e elitizada que existia em São Paulo. Então a gente tinha influência de vários lugares europeus, então São Paulo não tinha muito essa cara de metrópole brasileira, digamos assim. Uma das coisas importantes para falar também sobre o IAC, sobre esse período, é que esse olhar que o Pietro Maria Bardi tinha em relação a criar uma escola desse porte no Brasil, e que era totalmente inaugural com essas características, era se espelhar na escola de Chicago, que foi a escola, uma das escolas, né, com perfil bauhausiano, pós-Bauhaus, e a Bauhaus de Dessau. E aí a gente está falando daquela Bauhaus de Hannes Meyer, aquela Bauhaus que tinha características de ligação total com o mercado, com as indústrias, com a mecanização, esse compromisso com as empresas e a mecanização. Era esse gancho que o Pietro Maria Bardi tinha de foco e de contatos para fazer, inclusive, com os alunos, para que eles fossem trabalhar nessas empresas e melhorassem as condições visuais dessas empresas. Alguns convênios deram muito certo, outros nem tanto, e outros que também patrocinavam a revista Habitat, que ajudavam nesse percurso. Então, ele queria fazer um paralelo, levando os alunos do IAC para essas empresas. E aí a gente está falando que está fora completamente o raciocínio de desenvolvimento individual feito pelo Walter Gropius na Bauhaus expressionista e a luta que houve do Laszlo Moholy-Nagy, tanto na de Chicago, na escola de Chicago, quanto na própria Bauhaus de Dessau, contra um mercado que quer engolir o design na época. Então, o design, ao invés de ter esse fator de criação para um mercado antenado com tecnologia, não, ele tem que estar a serviço da indústria. E era esse perfil que o Pietro Maria Bardi tinha. Alguns professores importantes desse cenário. Então, obviamente, no Brasil não tinham tantos, tá? Então, tinha muita gente que estava aqui, mas tem muita gente que tinha contato com muita coisa de fora. Então, a gente tinha o Pietro Maria Bardi, que lecionava História da Arte. A gente tinha Oswaldo Braque, que lecionava materiais. A gente está falando de 1951. A Lina Bobardi, de Elementos na Arquitetura. O Roberto Sambonet, Desenho à Mão Livre. O Monsueto Kosinski e o Roger Bastide, Seminário. Jacob Ruth, Composição. André Osser, Representação Gráfica. Roger Bastide, Seminário, que seria Sociologia 2, que era uma característica diferente do que a Bauhaus tinha. O Oswaldo Braque e o Dudu Zaltan em materiais e Oswaldo Braque em materiais. Então, a gente está falando aqui da escola do perfil dela de 51. O IAC tem o que hoje a gente entende, né, que quase como personagens famosos, pessoas muito importantes desse período. A gente tem Alexandre Wollner, a gente tem Emily Chamy, que passou por essa escola, a gente tem Stella Arones,
Existia um vestibular que foi comunicado via imprensa, mas não foi obedecido completamente, assim como não era muito na Bauhaus, a gente tinha as indicações feitas pelos profissionais que estavam dentro do MASP, então existia uma ligação. Os professores no MASP desse período, que assistiam ao MASP, inclusive nas monitorias de exposição, eram muito bem pagos, e, infelizmente, onde deveria ser o TCC, que era 1954, o IAC fecha. É uma dor sempre para mim falar disso, porque é um início paulistano muito interessante. Existem várias condições para o pensamento do fechamento da Bauhaus paulistana, que é o IAC. Um deles era pagar muito bem para os docentes e não conseguir o patrocínio, a verba que o Pietro Maria Bardi acreditou que poderia conseguir. Um que eu tenho a veemência através dos anos estudando o assunto, que é estudar design nesse período, junto com a história da metáfora dos 50 anos em 5 do Juscelino. Uma coisa é você falar 50 anos em 5, outra coisa é você concretizar 50 anos em 5. Óbvio que não seria. Então a gente não tinha um mercado preparado para o design no Brasil, para a industrialização. A gente está falando de desenho industrial e estamos falando também da parte gráfica que ocorre nesse período. Tá? Então a gente está falando de logotipos, nós estamos falando de identidade visual corporativa, de material gráfico, de imprensa, então todo o arrojo que viria nesse período. Mas não houve uma abertura muito grande para isso nesse período, por falta realmente de uma sociedade que principalmente entendesse o que era design. Então aí já fica a crítica, né, do Pietro Maria Bardi. Existe um desconhecimento total do brasileiro em relação a isso. Se a gente falasse sobre isso hoje, a gente diria que o brasileiro é extremamente brega nesse período, e ele queria trazer esse senso estético para tudo que era chamado de artes comerciais, e aí a gente tem um foco lá, um pezinho no Arts and Crafts, mas a gente ainda tem o problema da falta, da ausência do entendimento de industrialização, porque você estava formando um profissional que estava à frente do seu tempo. Algo que aconteceu também na ESD, no Rio de Janeiro, na Escola Superior de Desenho Industrial, mas isso é uma história para um outro capítulo. Em 1953, o Alexandre Wollner comenta que eram de 5 a 10 alunos, mais ou menos, que existiam para compor. Ela acontecia no 3º andar do Diários Associados, né, do MASP, e as aulas de desenho não eram um extremo foco, então a gente tem esse detalhe aí que também é importante, já com o pensamento de não focar na Bauhaus de Weimar, tá? Então o foco era mecanização, industrialização, e a gente tem aqui o currículo do Instituto de Design de Chicago, que tinha como a primeira, né, disciplina tecnologia, né, do uso de ferramentas e máquinas. O segundo, arte, as aulas de desenho vivo, cor, fotografia, desenho mecânico, lettering, modelagem e literatura. E por terceiro, a parte de ciência. Então focava em tecnologia, arte e ciência. Em ciência, o ensino suficiente, que eles entendiam por matemática, ciências sociais, física e artes liberais. Já no currículo do IAC, eles traziam, né, como esse suficiente a matemática, como álgebra, geometria e geometria descritiva, perspectiva, desenho à mão livre e composição, pensando, né, no que a gente trabalha hoje muito bem, que é plano, cor e luz, espaço, elementos básicos de desenho em 2 dimensões, elementos básicos da forma tridimensional e modelagem e construção experimentais. No segundo momento, conhecimento dos materiais, métodos e máquinas, e contato, inclusive, com a pesquisa e métodos de produção. E terceiro, elementos culturais, que são a história da arte e elementos. Não existe um aprofundamento na arquitetura. Daí surgem os designers que eu vou comentar no Cicateca da semana que vem. Vou mergulhar, inclusive, nos escritórios que aparecem a partir da década de 60, que é o Form Inform. Quem integrava o Form Inform, que é um dos primeiros, né? A gente tem 2 nesse período, que é o Caldura e Martino, e temos o Form Inform. Então a gente vai falar disso no próximo Cicateca. Outros livros que são importantes
e você não pode perder o contato. Esse daqui é o Ensino Paulistano de Design, então a autora vai focar tanto na ESD quanto no IAC, mas principalmente no momento que as universidades tomam conta, tá? Então aí vai trazer Mackenzie, vai trazer FAUSP, vão trazer outras universidades, tá? A capa desse livro é da minha querida professora de embalagem da SPM, a Lara Volmer, tá? Eu sempre falo muito dela, que é uma querida. Então esse livro super importante. E um que é Amor para a Vida, que é a Emily Chamy, Rigor e Paixão, do qual eu vou falar no próximo Cicateca também. Tive aulas com o marido dela, minha iniciação científica foi sobre um filme da filha dela, então é amor demais falar sobre essa mulher. Existem professores das minhas relações que foram amigos pessoais da Emily Chamy, com os quais eu sento e incansavelmente converso, tomando cafés e falando a respeito da beleza do trabalho dela e do comprometimento do trabalho dela e do próprio Mário Chamy, criador da poesia Praxis no Brasil. É sobre isso que a gente fala na semana que vem no Cicateca. Não perca! Até lá! Beijo!